Exatamente. Relacionamento a gente sabe que é para a vida toda. Você vai precisar de relacionamento para fazer amizade, para paquerar, para conseguir colocação no mercado de trabalho. E isso você vai precisar a vida toda. Com Né? certeza. Como que vocês trabalham isso nessas crianças? A educação infantil, a parte de relacional é fundamental, né? Assim, a gente constrói quem a gente é naqueles primeiros anos de vida, toda a nossa base comportamental está sendo feita ali. E hoje, né, a gente sabe que o Banco Mundial mesmo fala que as soft skills são mais importantes do que as habilidades técnicas, muitas vezes. A habilidade técnica pode fazer você ser recrutada. A Diana, que é de RH, fala muito disso. Mas o que vai te manter lá é a habilidade relacional. E você aprende, né? Habilidade técnica, Sim. você pode aprender. Você pode aprender. É muito mais difícil você aprender a habilidade relacional, ainda mais depois desses primeiros anos de vida. Né? Então, é ali que a gente está se construindo quem a gente é. Então, quando você dá para essa criança oportunidades, você cria contextos em que ela se relacione com os pares, com os objetos da escola, com os adultos da escola, com o verde da escola, com a natureza da escola, com tudo que está ali dentro. Claro, isso a gente está falando do ambiente escolar, mas isso também tem que ser extrapolado. Né? Quando a gente dá essa oportunidade de criar esses contextos para que a gente promova essa interação, a gente está fazendo com que ela construa habilidades de como é que eu resolvo um conflito, né? Como é que eu me coloco dentro do grupo, como é que eu consigo fazer com que as pessoas me ouçam, como é que eu aprendo a ouvir também. Né? Então, é fundamental a gente ter isso dentro da educação infantil. E essa é a principal função que a gente tem ali. A todo momento a gente está trabalhando isso com as crianças. A todo momento a gente está... Você quer aquilo ali? Então, vamos lá, a gente consegue ir ali. Você não precisa empurrar o seu coleguinha. Você pode ir ali e falar. Quando a gente está trabalhando isso dentro de uma educação infantil, a gente está trabalhando soft skills, né, que são as habilidades fundamentais aí para tudo na vida. Sim. Então, é muito claro. O ser humano é um ser social. Então, a gente precisa disso. A gente precisa se relacionar. Isso aí é inato a gente. E a gente tem que trabalhar isso na primeira infância. Não é que a pessoa que não teve isso bem desenvolvido na primeira infância não possa vir a desenvolver, mas vai ser muito mais difícil. Nessa primeira infância, a gente acredita piamente, uma frase que diz que a infância é o chão que a gente caminha a vida inteira. Sim. E é mesmo, né? Então, se a criança, como a Laila falou, tem todas as oportunidades direcionadas por um adulto preparado para aquilo, de apresentar para a criança como é que é viver em sociedade, que aí tem a parte boa e a parte ruim, né? Porque o relacionar não são só flores, né? Tem conflito, tem que se colocar numa situação difícil, né? Posicionar diferente do meu amiguinho, que são coisas que a gente vive na vida adulta, no nível de vida adulta, né? Mas não é mais importante do que o que a criança vive na relação dela ali na disputa por um brinquedo, é o que ela vive ali. Então, é tão importante quanto, né? E a gente ensinar essa criança como é que ela faz, como é que ela conduz e ouvir o que ela diz, ela está com a base pronta para que ela possa se relacionar de maneira saudável e efetiva, se posicionando e sabendo se colocar, respeitando o outro. Enfim, uma sociedade mais empática mesmo, né? Sim. E até para ela ter mais habilidades cognitivas também. Né? As habilidades técnicas vão ser muito mais facilmente aprendidas por uma pessoa que sabe se relacionar melhor, que sabe se colocar melhor, que sabe ouvir. Né? É mais fácil de você aprender a habilidade técnica. Sim. E um outro aspecto que a gente trabalha muito na Minimi, que tem a ver com essa questão de entender os skills da criança, que aí entra no técnico também, é a gente valorizar a área de conhecimento que a criança mais tem habilidade. Então, a gente trabalha com uma proposta de aulas especializadas. Então, tem uma aula de música com professor de música, uma aula de ciências com um biólogo, né? E aí, sim, vai. Então, a gente observa ao longo do tempo da criança na Minimi qual é a área que ela mais gosta, qual é aquela atividade que ela tem mais habilidade mesmo. Sim. E ela tem uma aula mais por semana, a partir dos últimos 2 anos da educação infantil, focada naquela aula que ela mais tem habilidade. Então, diferente do que a gente viveu, que ela trouxe o exemplo, essa escola que nem é minha, que eu estudei há décadas atrás, né? A gente trabalha com uma visão diferente de aula particular, que a criança é ótima em ciências e é péssima em matemática. Aí a cultura educacional falava o quê? Foca para estudar matemática, que é onde você não é bom, mas é ciências que é a minha habilidade.
Talvez aquela criança Era seja uma ignorada. cientista, quando crescer, fica mediana, né? Ela fica mediana na matemática, porque não é o talento dela, e fica mediana naquilo que é o talento dela. Então, a gente ajuda também a criança a identificar onde ela tem mais habilidade e ela entender que não é boa em tudo. O que quando a gente pega uma geração hoje, então, jovem, Nossa, super. eles acham que são bons em tudo. Ou que é absurdo você falar que eu não entreguei bem isso, você não entregou mesmo. Você tem que Sim. aprender, tem que desenvolver. E tem uma dificuldade enorme, né? Quando a gente falou dessa sociedade, a geração hoje, de entender que sim, cara, vai ter que aprender. Você não chegou aqui sabendo. Isso tem muito a ver com a teoria das múltiplas inteligências lá de Harvard, né? Ninguém é bom em tudo. A gente tem uma tendência maior para um lado e os Estados Unidos exploram muito bem isso. Também é uma outra inspiração muito forte que a gente tem, né? De escolas lá americanas. Sim. Que a gente sabe que eles são os maiores produtores de conhecimento do mundo e não é à toa. É porque eles conseguem fazer com que aquela pessoa explore de uma forma muito positiva as maiores potencialidades dela. E dessa forma, até os gaps, até as dificuldades vão ser melhor trabalhadas também. Uma pessoa muito mais segura, uma pessoa que se conhece muito melhor, vai saber trabalhar o gap muito melhor. Então, eu tenho dificuldade em matemática e sou muito bom em ciências, como a Di estava falando. Se você foca na matemática, você acaba tendo uma pessoa que vai ser mediana em tudo, porque ela nunca vai ser a melhor em matemática, que não é a grande habilidade dela, e está tudo bem, né? Ninguém é bom em tudo, é isso. E ciências, que seria uma habilidade excelente para ela se desenvolver, e talvez ela fosse uma pessoa muito com um potencial muito grande para ser uma grande cientista, ela não vai desenvolver aquilo. E quando a gente foca em ciências, não é que a matemática vai ficar de lado. Quando a gente foca em ciências, quer dizer que ela vai ter muito mais potencial para trabalhar a matemática também. Sim, é focar uma, não é negligenciar a outra. Não. E se a gente trabalha talento, a gente desenvolve gap. É muito Com mais certeza. fácil desenvolver Sim. o que eu não sou tão boa se eu tenho confiança e reconheço aquilo que eu sou muito boa. Como é que o que é muito bom em mim me ajuda a desenvolver o que não é tão bom em mim?